Mas também é uma cidade com 5.000 pessoas, né? Aqui não tem nada para oferecer para ninguém, Hélio. É. Ah, mas vamos conversar. Vamos elevar o pensamento a Deus Jesus, agradecer por estarmos reunidos novamente e tratarmos desses assuntos que muito interessam aos médiuns e aos trabalhos do Espiritismo aqui na Terra. Agradecemos a presença de vocês todos encarnados e também dos desencarnados, os mentores, os espíritos protetores e também os instrutores que trazem os seus aprendizes para nos acompanhar e também para nos inspirar. Sejam todos bem-vindos, em nome de Deus e de Jesus, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos ver como que vocês vão se desenrolar na noite de hoje. Alguém aqui já precisou fazer tratamento porque tinha algum perseguidor cobrando alguma coisa aí, não? Todo mundo, né? Todo mundo. Certeza, né? Aí a gente fica pensando o seguinte, tem gente que não tem nenhum conhecimento, ou pouco conhecimento, ou está iniciando. A questão que a pessoa sempre pergunta para nós, e a gente precisa se preparar para responder, porque nós trabalhamos em casas espíritas e vamos atender as pessoas, certo? Por que que Deus permite que o desencarnado me faça mal? Tem uma interrogação no fim da frase. Vocês não entenderam, não? Vamos lá. Por que Deus permite que um desencarnado me persiga, me cobre e me faça assim mal? Por quê? Quem vai? Primeiras damas. Então o quê? Primeiras damas. Primeiras damas? Mas a Miriam não tá aí, não. Você tem que assumir o... Você ligou o microfone. Mas é específica a pergunta para a praia, é isso? Eu estou perguntando para o litoral por causa da inveja que nós temos de vocês. Tá. Uma das razões pode ser da lei de causa e efeito, né? Da lei de causa e efeito. E o outro pode ser por sintonia, né? Desculpa, repete a última parte. Como é que é? E uma outra razão pode ser por sintonia, né? Mas às vezes a gente está falando de permissão, né? Por que que Deus permite isso, né? E... Bom, tá certo, entendi. E a Marli, sabe, tem alguma ideia? Cadê, Marli? Sim, eu tenho sim. Eu acho que é para que a gente possa ajudar ele, o espírito. Deus permite que isso aconteça para a gente poder cuidar ajudar um espírito, uma pessoa que está em sofrimento, alguém que está em sofrimento. Acho que é isso. É isso aí. E o Júnior? Tinha ligado o microfone. Eu acho que isso acontece exatamente. A Marli entrou nesse assunto, também concordo. Se a gente não sente dor, se a gente não sofre com esse tipo de aproximação, a gente não vai buscar ajuda, a gente não vai entender por que isso está acontecendo. E dessa forma o desencarnado ele passa a continuar sofrendo por mais tempo, né? Por um tempo indefinido. Será que o Edson vai responder por texto? Por mensagem? Aí o Júnior falou que... Como é que é? Que se a gente não perceber pelo sofrimento... Como é que é? Se a gente não perceber que tem um espírito em sofrimento perto da gente, a gente não vai saber que tem alguém precisando de ajuda. E a pessoa ou o médium que o espírito se aproxima e ele não sofre? O médium nem percebe. Tem médium que não percebe que o espírito está ali. Como é que faz? Ele não está sofrendo? Na verdade, deixa eu corrigir essa frase. Tem médium que não percebe que tem um espírito com ele. Ô, santa! Como é que tá, garoto? Tudo bem, vocês? Eu tô cada vez melhor. Ai, que cabelo lindo, dona Inês. Tá muito lindo o seu cabelo. O Alessandro... Foi o Alessandro que falou? Não, foi o grupo.
Gru veio aqui na quinta da semana passada, né, Gru? É. Falou, nossa, como você ficou legal com esse cabelo, dona Inês. É, Ficou tá ótimo. muito lindo. O Adalberto, nunca ninguém elogiou nosso cabelo, né, meu? Na verdade, a gente elogia o cabelo por inveja, né? Não, já elogiaram, mas faz tempo. Faz bastante. Faz tempo. Uns 30, 40, 50. Não, 22, 23 anos. Então. Então a ideia é o seguinte, a gente está perguntando aqui, Miriam, como nós fizemos umas perguntas lá no grupo, por que Deus permite que os obsessores se aproximem de nós e nos causem, no mínimo, desconforto, nos cobrem, nos persigam, de alguma forma nos façam o que o pessoal chama de fazer mal, né? Porque na casa espírita, quando está chegando alguém novo, a pessoa fica indignada, né? Muitas vezes. Por que Deus permite isso acontecer, né? E o pessoal que estava respondendo, o Júnior e a Marli responderam na mesma linha, de que Deus permite isso para que a gente socorra essas pessoas. E aí o Júnior estava falando também que a gente percebe os espíritos porque a gente acaba sofrendo e os percebe, né? E aí a gente percebe os espíritos pelo sofrimento que a gente está passando. Tá certo. Agora, e quando o médium não percebe que tem um espírito com ele? Porque, por algum motivo, ele não percebe. Na cabeça do médium, o médium, não está sofrendo. Mas tem espírito ali. Como é que funciona isso? O que vocês acham? Como é que a gente faz? Tudo bem, vocês estão certos. O espírito se aproxima de nós, né, porque é um mecanismo de justiça divina, tá? Mesmo que a gente não deva diretamente a ele, pode ser que a gente deva por causa da crença que nós temos, bom, enfim, um monte de motivo. Mas, tá certo, é por isso aí mesmo. Deus permite para que a gente socorra esses irmãos. Só que tem uma coisa, tem muito irmão aí, desencarnado, que não acha, aliás, ele tem certeza que não precisa de ajuda, certo? Isso é muito comum. Mas tem um monte de desencarnado que acha que também não precisa de ajuda, que não está acontecendo nada, não. Como é que faz nesses casos? Deixa eu falar uma coisa. A gente, por pensar às vezes coisa ruim e tal, a gente não atrai esses espíritos? Depende. Médium, geralmente sim. Mas no sentido de causar desconforto, né? Porque todo pensamento atrai espírito, mesmo que ele não é médium. Mas como a gente está tratando de médium, o médium que pensa mal de alguém, tem pensamento de indignação, impaciente, atrai espírito dessa vibe aí, né? Atrai os espíritos para ele, sim. Mas nós estamos falando de espíritos que estão nos perseguindo, né? Aqueles que por algum motivo colam na gente e cobram. Porque quando você tem um pensamento ruim, ou pensa mal de alguém, vai grudar no médium pessoas que costumavam ser fofoqueira, falar mal dos outros, irritadiça, impaciente, enfim, nervoso, né? Ansioso, etc. Tudo isso aí acontece. A pessoa que tem algum tipo de problema psicológico, quando ela sai fora da casinha, ela atrai esses irmãos aí. Muitas vezes por causa da medicação que você está tomando. Agora, quando a gente fala de espíritos que estão cobrando, perseguindo, vamos dizer assim, seria uma vingança, né? E parece uma palavra meio esquisita quando você pensa, por que Deus permite que alguém se vingue de mim? E aí, a gente tem que ajudar, né? Primeiro porque a gente deve para ele, mas tem espírito que também nos persegue, porque a gente sem a gente deve nada. Por exemplo, a gente era judeu e resolveu seguir Jesus. Viramos inimigo dos caras. E eles perseguem a gente até hoje. Agora, quando o médium não percebe, ou seja, ele não está sentindo dor, e na mente dele, no inconsciente dele, ele não está sofrendo, o médium não está sofrendo. Como é que a gente faz com esses casos? Como que a gente vai tratar do sofredor, do desencarnado sofredor? Estou escutando o microfone ligado aí. Que não é o meu, é o do Gru. Fala, Gru.
Fala, Adalberto. Para mim a pergunta? Tem médium que não percebe que tem espírito com ele. Se ele não percebe, a gente tem na concepção do que o Júnior falou, o médium não estaria sofrendo, entre aspas, né? Então, se a gente precisa sofrer para perceber o espírito, para tratar dele, e quando o médium não sofre com a presença do espírito? Como é que você vai saber? Como é que vai atender o cara? Bom, vamos citar as nossas reuniões, os nossos encontros, né? Nesses encontros de tratamento espirituais, esse espírito pode ser trazido para a reunião, tendo a permissão para manifestar, para poder ser tratado, né? Mas o médium que está aqui ficou a semana inteira com esse espírito e não percebeu. Então, mas durante a reunião de tratamento espiritual, sim, claro. Aí ele pode Se ter a manifestar. permissão dos mentores e usar uma mediunidade para poder se expressar, né? Claro, agora eu vou complicar mais. E se o médium não vier na reunião? Aí ele pede para que a reunião analisada nele para ver como é que ele está. Pois é, aí é que tá. O médium é o seguinte, o grande problema é que a maioria de nós médiuns não acha que estamos nos manifestando de uma forma meio estranha. Aliás, a gente não acha que está estranho. Compreendeu? E aí, a gente não se manifesta para pedir ajuda. Como é que faz? É isso que eu estava pensando agora. Quando o espírito desencarnado, em sofrimento, se aproxima de alguém que não percebe a presença dele, ele vai permanecer ligado ao encarnado e com certeza vai ter uma doença que vai se instalar no corpo perispiritual do encarnado e vai passar para o corpo de carne. Ele vai ficar enfermo e o espírito não vai ser cuidado. Talvez ele não atribua a doença à aproximação de um espírito. Mas quando o cara tiver com alguma doença, ele vai procurar ajuda. Sendo médium, ele vai pedir para verificar. Mas e se o espírito não tem doença nenhuma para transmitir do perispírito dele para o seu? É um cara que não tem doença. Mas se ele tá desencarnado, ainda ligado à matéria, ele de alguma forma ele vai causar algum problema para o encarnado. Se ele tiver Mas não ligado. causa doença. Não causa doença. É o seguinte, ó. Vamos supor o seguinte. Vamos pensar na seguinte hipótese, tá? O espírito se aproxima de nós e ele gosta de coisas que a gente gosta. Lembra que o Adalberto falou alguma coisa aí por afinidade? Ele gosta de alguma coisa que a gente gosta. Ele não é do bem, ele não quer nosso bem, mas o espírito se aproxima e sabe do que você gosta. Aí ele fica falando para você, na sua cabeça, é isso mesmo, tá? O Hélio é um patife. Você está pensando certo, ele é um patife. E fica colocando no seu ouvido interno lá, aquele que Jesus se referiu, quem tem ouvidos de ouvir, ouça, e fica ouvindo o espírito. Esse espírito que concorda com o médium, já envolveu o médium. Como ele concorda com o médium acaba gostando da presença dele. Eis aí um das grandes enigmas da mediunidade, em que o médium, ele constitui um mentor. E o mentor nomeado por Jesus, que foi mandado para ele, tem que dar um passo atrás, porque o cara está fazendo uma escolha. É inconsciente? Não é inconsciente, porque ele gosta daquilo. Ele gosta de pensar mal das pessoas. Vai encostar um espírito que gosta de falar mal das pessoas e vai dizer mais ou menos assim, olha, Júnior, olha, Adalberto, realmente, eu vou falar para ele que ele está com a câmera desligada, não dá para ver a cara dele. O Edson não vale nada mesmo. Vocês têm razão, tá? É isso mesmo. Quer dizer, o Espírito vai falar para vocês o que vocês já estavam pensando, o que vocês gostam de pensar naquele momento. Ou seja, você vai acabar ficando com o cara numa boa. Eu lembro uma vez, vocês devem se lembrar, e quem não estava lá eu vou contar, houve uma época em que um dirigente de uma reunião, de uma certa casa, ele estava acompanhado de um espírito trevoso. O espírito era todo deformado, escuro, esquisitão, tá? Só que ele não via o espírito daquele jeito. Ele via o espírito como se fosse um espírito iluminado.
Vocês pegaram como é que chama lá? Que eu pus lá eu pus no grupo hoje sobre os espíritos. Peraí. A hierarquia espiritual nas trevas. Vocês pegaram hoje lá no grupo? Não? Então, tem lá, tá? Vai lá acessar e quem não pegou, depois a gente envia. Os espíritos trevosos, que são inteligentes, eles vão desenvolvendo conhecimento, têm inteligência, eles acessam a cópia do cérebro humano da carne no espírito. O perispírito tem um centro cerebral, tá? Ele acessa o centro cerebral do cara encarnado mesmo e manipula os pensamentos. Isso acontece de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, e tem gente encarnada que também consegue manipular o pensamento. Esses caras são perigosíssimos. Por isso que você vai ver pessoas que dominaram um país inteiro através desse poder que ele tem mental. Isso aconteceu, por exemplo, na Alemanha. Aí, nós temos um camarada que está lá do seu lado falando coisa que você gosta. Entendeu? Você não vai admitir em público que você gosta de falar mal dos outros. Então, aí, o desencarnado encosta ali. É o seguinte, o resumo disso é o seguinte. O médium, como disse alguma coisa parecida com isso, o Adalberto, a gente sempre fala sobre você ter uma casa, né, espírita de confiança. Uma casa espírita edificante, que ensine, primeiro, o médium a viver fora da casa espírita, não é isso? E não depender da casa espírita, porque casa espírita que ensina o médium a depender da casa espírita, ele quer quórum, né? Ele quer que a casa espírita fique cheia, e aí ele proíbe você de fazer qualquer coisa. Tudo que você quiser fazer fora da casa espírita é proibido. E se fosse um pouco mais para trás, há uns 500 anos atrás, era pecado, inclusive, tá? A casa espírita. A casa espírita ia dizer que é pecado. Então você tem que ter uma casa espírita de confiança. A casa espírita não está funcionando, está fechada, um monte de casa espírita aí não abriu ainda. Você tem que ter uma pessoa de confiança. Você precisa procurar uma pessoa de confiança. Porque essa pessoa de confiança, médium, com conhecimento, ele vai te falar, olha, tem alguma coisa errada aí. Por que tem que ter, gente? Porque o médium, depois que o espírito envolve, ele não percebe mais nada. Você já não está falando com ele, você está falando com duas pessoas. Pelo menos duas, né? Você está falando com duas pessoas. E se você está falando com duas pessoas, que é a mistura do desencarnado com o encarnado, que já estão com o centro cerebral misturado, a hora que você falar para o encarnado, olha, tem um negócio esquisito acontecendo com você. O desencarnado vai falar para ele falar, tudo para você, espírito. Tudo para você, espírito. Isso sou eu mesmo. Eu não tenho, então, meu livre-arbítrio, eu não posso fazer escolha, esse comportamento é meu. Para de me perturbar. Quando isso acontece, o espírito está sendo mais forte do que o médium. E isso não pode acontecer. Porque quem controla a mediunidade, né, Júnior? É o médium. É o médium que controla o corpo. E a mediunidade é orgânica. O espírito só faz aquilo que o médium permite. Por exemplo, o espírito quer envolver a mediunidade, mas o médium não quer. Ele não envolve. Não envolve a mediunidade. Ele só vai envolver a mediunidade contrário ao médium se o médium estiver vacilando. Tiver uma dívida com ele, tiver uma questão para resolver com aquele espírito. Mas se for um espírito desconhecido, que não tem relação nenhuma, de nenhum tempo com você, ele não consegue envolver a mediunidade se o médium não deixar. Então vamos partir para o que acontece no seguinte. Nós estamos falando disso para o encarnado, para o médium dar uma sacudida aí e acordar, né? Acordar agora durante a live e acordar também para a vida, né? Tá? Se você não tem ainda, a essas alturas do campeonato, né? Eu, por exemplo, já estou nos 46 do segundo tempo. Se nós não temos ainda alguém, uma casa espírita, mas representada por alguém que você confie, você precisa eleger alguém. Você precisa procurar mais. Porque a pessoa vai chegar para você e vai falar, escuta, podemos dar uma verificada aí?
Você pode estar o cara mais legal do mundo naquele momento. Você fala, pode, não só pode como deve. Então é assim, ó. O seu carro tá limpo, não tá? Tá limpo. Tá lá, tá limpo, tá aspirado e tudo mais. Aí aparece um camarada, você passa na frente do posto de gasolina e tem lá uma placa. Lavagem e polimento gratuito. Não precisa nem abastecer. Você vai perder a oportunidade? Fala a verdade. Você vai perder a oportunidade só porque o seu carro tá limpo? Meu carro tá limpo, tá aspirado, mas não tá polido. Né? Qual o problema de ter ele mais bonitinho, mais arrumado? Tá arrumado, mas eu posso ficar com ele mais arrumado. Você não perde a oportunidade. Agora, tem muita gente que, infelizmente, quando está na casa espírita, você pede para dar uma verificada, a pessoa não quer. Inclusive, aquele irmão que eu falei lá daquela casa espírita, dirigente da reunião, que estava acompanhado do espírito trevoso, mas ele via o espírito como iluminado, ele chegou a recusar passe magnético. Nosso. Chegou a se recusar a receber passe magnético. Ele foi na reunião, não aceitou o passe magnético e não aceitou tratarmos dele na mediunidade. Ele estava absolutamente obsediado. Ele foi na reunião para nos espionar. E é amigo nosso, hein? E eu conversei com ele e falei assim, olha, está acontecendo um negócio muito complicado aí e você precisa pegar alguém que você confie para verificar você. Não tenho nada, não. Tá? Então, vocês lembram que João falou para nós, ensinamento de Jesus, alguma coisa assim, talvez o Júnior lembre como é a frase melhor, o ensinamento, verifiquem antes se os espíritos são de Deus, né? Verifiquem antes se os espíritos são de Deus. Ontem nós cuidamos de uma moça aqui na reunião, foi ontem? Foi ontem, né? E aí eu verifiquei que tinha uma coisa ali estranha. Eu fui para o médium, né? O Alessandro veio ontem aqui. Aliás, o Alessandro já é a segunda semana que ele vem. Ele veio ontem aqui. Aí eu pedi para o Alessandro dar uma olhada e olhar na cabeça dela e no coração, uma ligação. Eu expliquei a mediunidade e ele envolveu como mentor. E ele disse que estava ele e um grupo de mentores ajudando a moça. E aí o negócio estava bem estranho, né? Estava ficando meio esquisito. Aí eu lembrei desse ensinamento de João. E aí eu falei para ele, escuta, mas então vocês vieram agora, sim, recentemente. Nós viemos de lá, da colônia e tal. Dela, aquele que foi nomeado por Jesus para acompanhá-la desde o princípio dessa encarnação. Ele está ali com ela. Aí que eu fiquei mais em dúvida ainda. Eu falei, então peraí, então um grupo de mentores vieram ajudar o mentor que foi nomeado por Jesus para cuidar dela? E o que ele acha disso? Ele não acha nada. Foi fazendo um monte de pergunta. Então, por via das dúvidas, como o cara era bem respeitoso, eu falei, talvez seja mentor mesmo. Mas por via das dúvidas, vamos fazer o que Jesus ensinou. Eu falei, irmão, então vamos fazer o seguinte, se você foi enviado por Jesus, eu vou lhe pedir uma gentileza. Se você me perdoar, não me levar a mal, porque é ensinamento de Jesus. Você pode, por favor, pegar o grupo e voltar para a colônia e procurar lá uma nova tarefa e deixar a nossa irmã por conta nossa e por conta do mentor dela, constituído por Jesus desde o nascimento? Aí ele falou, podemos. E foram embora. Já faz 23 anos que eu faço esse trabalho, eu nunca vi um negócio desse. Um grupo de mentores virem para perto do encarnado, não sendo eles um grupo de médicos para tratar da saúde. Compreendeu? Coisas que o mentor dela faria, né? O mentor seu faria. Você se liga ao seu mentor, ele vai te ajudar. Vem na casa espírita, dá tratamento espiritual. Vai no médico, pronto, está completo. Né? Quer dizer, cada um desses irmãos poderia estar cuidando de uma pessoa. Por que tinha um grupo perto dela? Então, por via das dúvidas, vamos fazer o que Jesus ensinou. Aí a gente não tem dúvida, porque quando a gente põe o ensinamento de Jesus em prática, nenhum espírito duvida de nós e não tema com a gente. Que é ensinamento de João, que é ensinamento... Aliás, o Evangelho de João, que é ensinamento de Jesus. Então, é bom a gente ter alguém de confiança, tá? Tenha alguém de confiança para te dizer, olha, tá na hora de você tomar um passe. Olha, tá na hora de você
procurar uma mediunidade para tratar de alguma coisa que está acontecendo aí. E você tem que ter pulso firme e pensar assim, ó, meu carro está limpo e aspirado, mas o cara está oferecendo polimento grátis, eu vou fazer. Não recuse tratamento. Viu, médium? Nunca recuse tratamento. Você não vai se arrepender. Vale muito a pena, tá? É claro, se você tiver numa casa que você confia, porque afinal de contas ninguém vai numa casa e não confia, tá certo? Você não vai sair da sua casa para ir numa casa que você não confia. Porque afinal de contas, se aquela casa que você está indo, que você confia, um dia passou a não ser confiável, vai embora, né, meu? Então, se você está ali dentro, tem que confiar em alguém. Agora, uma coisa, quando você desencarnar, os obsessores vão te pegar quando você desencarnar? Aqueles obsessores que estavam com você agora há pouco, na carne, você desencarnou, eles vão te pegar? Vão ou não? Júnior? Tudo bem? Júnior tá cansado. Tem que tomar uma aguinha, viu, Júnior? O que vocês acham? Marli, o que você acha? Eu acho que se não forem tratados antes de você desencarnar, eles ficarem em cima de você te cobrando. Se eles ficarem na mesma situação e você desencarnar, a probabilidade de eles te encontrarem, mas também depende de como você vai desencarnar, né? Se você vai logo pro nosso lar. Depende da sua situação, se você vai desencarnar bem, se eles vão te pegar, se você vai conseguir despertar logo, alguém te resgatar para você ir embora. Não sei. Mas eu acho que eles não devem ficar nessa situação, porque eles vão se perder de vista de você de uma vez, ou se você desencarnar mal, eles vão te encontrar, se eles não forem tratados. E o Adalberto, acha o quê? A gente deve se desencontrar em função do grau de elevação do espírito, né? Em função de cada grau de elevação, de sentimentos, de emoção. Então, o espírito que é de um grau superior, ele pode até conseguir visitar planos inferiores. Mas o espírito que está no nível inferior, ele não consegue ascender no nível superior. Então, como ele está ligado à matéria, ainda não foi despertado, está ligado a coisas materiais, no meu desencarne, se eu tiver conhecimento, se eu tive uma boa vida, um bom comportamento, eu provavelmente vou estar num nível superior ao dele e ele não vai me acessar desencarnado. O Júnior desligou a câmera, então nós vamos falar até o que foi até agora. É isso aí. Então é o seguinte, não depende de como você desencarna, tá? Depende de como você viveu. Se você viveu seguindo as leis de Deus, fez o bem, e como nós estamos tratando de mediunidade, e você usou a mediunidade, sempre aproveitou as oportunidades para usar a mediunidade e socorrer, você vai desencarnar numa situação diferente do espírito. Tá? Isso aqui é a linha da matéria. Você está aqui e o desencarnado, o obsessor está aqui. Vamos chamar de obsessor, tá? Mas é perseguidor. Tá bom? Então ele está vivendo na linha da matéria. Tá bom? Quando você desencarna, se você viveu bem do jeito que eu já descrevi agora, quando você desencarna, você não fica na mesma faixa de vibração. E o espírito continua na faixa de vibração da matéria e do encarnado. O desencarnado que não está mais ligado à matéria, viveu uma vida boa, como o Adalberto falou, seguindo as leis de Deus, fazendo bem. Vamos lembrar sempre, tá? O objetivo principal, final, etc. e tal, da encarnação é fazer o bem. Tá bom? Esse é o resumo de tudo. E se você é médium, se você não tem como fazer o bem de outra forma, faça o bem usando a mediunidade, sempre. Viveu bem, seguiu as leis de Deus, etc. e tal, você vai desencarnar e vai ficar em outra faixa de vibração. O perseguidor não te encontra, viu? Ele só vai te encontrar se por acaso, até você reencarnar,
e chegar numa idade acima de 7 anos de idade, por exemplo, mas principalmente acima de 14 anos de idade na vida encarnada, ele começa a te localizar. Se ele não foi tratado nesse ínterim, entre o seu desencarne e a sua nova encarnação. Se ele não foi despertado, ele vai te encontrar de novo, tá? Ele encontra a gente pelos fluidos psíquicos do passado. Tá? Então, o perseguidor, o que o pessoal costumeiramente chama de obsessor, não encontra você, trabalhador de Deus e Jesus, tá? Não vai encontrar trabalhador de Deus e Jesus quando ele desencarnar. Até porque o trabalhador de Deus e Jesus, que já está desencarnado e já está trabalhando na espiritualidade, não consegue acessar esse cara. Por isso que tem reunião mediúnica. Lembram disso? O camarada, o desencarnado está aqui em sofrimento. Desencarnou e está na linha da matéria aqui. Tá bom? Aqui tá os mentores, mais alto. Não consegue acessar o camarada por causa da cristalização mental, da ligação da matéria. Então os mentores vêm aqui, ó, para a reunião mediúnica, onde está a Noeli, a Marli, a Miriam, a Dona Inês, o Júnior, o Adalberto. Vem para cá, para eles, e esses aqui que estão na mesma faixa ajudam esse desencarnado. Tem que fazer uma triangulação, tá bom? Então, o inverso é verdadeiro. Os mentores não conseguem acessar esse camarada. Esse camarada não consegue acessar você, médium, que levou uma vida boa, regrada, socorrendo sempre, trabalhando com a mediunidade e respeitando as leis de Deus. Não consegue. Eu não sei se vocês sabem, mas quando nós temos uma vida desse tipo que eu descrevi agora, tá? Você tem conhecimento, você tem inteligência, todos temos, tá? Em maior ou menor grau. Seguimos as leis de Deus, ajudamos sempre, fazemos o bem, né? O objetivo principal da encarnação. Seguimos as leis de Deus, etc, etc, etc. Quando a gente desencarna, depois de treinamento e tudo mais, os médiuns que estão assim trabalhando viram mentores, viu? Não sei se vocês sabem disso, tá? Dependendo do grau de conhecimento e inteligência sua, e o espírito que você é, e que no momento encarnado você não tem acesso a essa informação, quando você desencarna, depois de você passar lá pela conversação com o pessoal da colônia, você relembra um monte de coisa, blá, 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 você tá bem, tá ótimo, vai ser mentor, viu? Claro, né? Nós vamos dar um exemplo aqui de gente muito, espírito muito acima de nós, né? Mas Emmanuel e o Chico Xavier tinham essa relação, né? Chico Xavier estava encarnado, Emmanuel era mentor dele desencarnado. Emmanuel reencarna, Chico passa a ser mentor dele. Essa troca, ela é muito comum, tá? Não é uma regra, tá? Mas ela é muito comum. E o que nós estamos falando aqui é o seguinte, nós temos uma coisa muito comum, mas as pessoas não fazem ligação, tá bom? Que aí a gente volta ao assunto da primeira pergunta. Por que Deus permite, né, que os espíritos desencarnados, nossos perseguidores, nos afetem, nos encontrem e nos atrapalhem? Por que ele permite? Essa foi a primeira pergunta. Essa pergunta tem a ver com isso aí. Como é que o desencarnado consegue, por exemplo, me derrubar da escada? Como que ele consegue me fazer mal? Realmente me atrapalhar, me empurrar de modo que eu caia mesmo? Como que ele consegue? Quem arrisca? Cadê o Júnior? Cadê o Júnior? Júnior! Vocês sabem, não? Olha, o Adalberto ligou o microfone. Vai, Adalberto. Força, Adalberto. Puxa a corda. Primeiro o Júnior. Júnior. Pula a minha vez. Eu não estou conseguindo participar direito, não. Faz você perder a concentração no que está fazendo. Ele faz mesmo. O Edson escreveu ali. Faz mesmo. Mas como é que você sente o empurrão? Como é que você sente? As pessoas sentem empurrão. Vocês nunca estavam
numa boa, e de repente fez assim, deu uma sacudida, como se alguém estivesse empurrando. Será que não tem alguma coisa a ver com o tal de ectoplasma? Acho que não, né? Exatamente. É? O espírito usa o ectoplasma, que é um fluido, o fluido mais grosseiro que o encarnado emana de si mesmo. E ele pode ser usado, tá? O ectoplasma é usado pelos espíritos, usando o recurso da própria vítima, se a vítima for, por exemplo, ou se tiver alguém perto, né? Por exemplo, encarnado perto, que tenha mediunidade de efeito físico. O mediunidade de efeito físico faz o seguinte, ó. Imagine que você, depois vocês procuram na internet, vocês vão ver imagens de Chico Xavier no começo da carreira, quando ele fazia o espírito se materializar com o ectoplasma do médium. O médium apaga, geralmente o médium fica apagado, sai um monte de fluido, assim, leitoso, sabe, esbranquiçado, e ele reveste o perispírito do espírito e aparece lá a imagem da pessoa. Na internet tem muito do Chico Xavier, umas senhoras, materialização de flor, essas coisas todas. O ectoplasma, usado pelos espíritos com um pouco de conhecimento, ele usa também a mediunidade e efeito físico. Então, por exemplo, o camarada que faz cirurgia, o encarnado, o médico que faz cirurgia espiritual, ele atua no corpo de carne, tá? E ele tira lá do corpo de carne alguma coisa ali, tá? Como que ele faz para fazer esse tratamento? O espírito que o acompanha pega o ectoplasma como se fosse, por exemplo, uma luva e calça ela com esse fluido em volta da mão. Vocês lembram, ou já foram em Budas Artes, ou já viram alguma vez os caras que enfiam a mão assim, que a gente vai lá e enfia a mão na cera e tira a mão assim, fica lá a mão de cera que a gente fez? Vocês já viram isso aí? Em Aparecida, por exemplo, tem a Sala dos Milagres. Tem um monte de mão de cera lá. É assim que é feito. Você enfia a mão numa cera derretida, que evidentemente não é muito quente, tá? Só o suficiente para envolver a sua mão. Depois que ela seca, você tira a mão e fica a mão de cera. O espírito faz a mesma coisa com o ectoplasma. E quando ele faz isso, evidentemente, que ele fica visível só se ele quiser, tá? Não fica leitoso como nas fotos que eu falei do Chico Xavier. Ele usa o ectoplasma e empurra você. Então, tá, ele empurra a pessoa. Então, deve ter um monte de acidente causado por espírito? Exatamente, tem. Nesse caso, vai ter aquela questão da causa e efeito, da justiça divina, do começo da conversa do Adalberto. Por causa da afinidade, por causa da dívida. O espírito só consegue fazer isso porque você tem compromisso com ele. Tá? Mas, perceba bem, ele não consegue te matar. Ele pode causar um acidente. Mas ele pode causar acidente também, como disse o Edson no texto, distraindo você. Por exemplo, fazendo com que você mude o caminho que você está fazendo, influenciando o seu pensamento. Né? Lá no Livro dos Espíritos, vocês vão ver a pergunta do Kardec sobre se é possível aquela coisa de bala encantada. Na época, né? 170 anos atrás, da bala encantada. Um espírito pode desviar a bala que foi disparada na direção daquele cara. Tá? O espírito de verdade responde, não, depois de disparada a bala não vai ser desviada. Mas o espírito protetor pode fazer com que a pessoa que seria vítima se desvie da bala. O mesmo acontece, por exemplo, quando você, sem querer, né, fala assim, o cara quebrou a escada. Não, ele não quebrou a escada para você cair. Ele não quebrou a escada para você cair. Ele pode tocar em você, ele pode te dar um empurrão, ele pode te dar um cutucão, mas ele não consegue quebrar uma escada para você cair da escada. Ele pode induzir você a usar uma escada que ele sabe que está com o degrau quebrado. Compreendeu? Então, existem situações mais delicadas. Por exemplo, nós cuidamos ontem de uma pessoa aqui que teve uma queda da bicicleta. E ela quebrou o braço. Conversando com ela, eu percebi que tinha um espírito na cicatriz da cirurgia dela.
esse espírito tinha derrubado ela feito com que ela caísse, né? Derrubado no sentido figurado, que a gente não sabe que método que ele usou, mas ele fez com que ela caísse porque ele queria que ela morresse. Porque ele pensou que ela morrendo, ela iria ficar com ele porque ele amava muito. Olha que tristeza. Né? Um amor enlouquecido, né? Não é amor isso aí, é paixão. Que faz com que você deseje a pessoa a qualquer custo, inclusive com a vida dela. Tá bom? Então, gente, está acabando nosso tempo. É um assunto interessante, mas às vezes assuntos que a gente não domina, né? Ele pode se tornar um pouco enfadonho. Então eu vou mandar para o grupo alguns vídeos e talvez fotografias do Chico Xavier lá com aquela questão do efeito físico, tá? E é bom a gente se preparar, porque as casas espíritas estão voltando, tá? Aos poucos, mas já estão trabalhando. É bom a gente se preparar para ter uma casa de confiança, porque tem um monte de gente chegando aqui na casa. Na semana passada, não sei se foi na semana que o Adalberto estava aqui, ou na anterior, nós tínhamos 18 pessoas na reunião, em um domingo aqui. 18 ou 16, não sei. Não cabia de tanta gente aqui. E a gente precisa se preparar para receber essas pessoas que estão vindo na casa espírita. Tá? Tem gente que não tinha onde trabalhar, está vindo para cá. Então, a gente precisa se preparar, porque elas precisam também, como você e eu, de pessoas de confiança. Né, Adalberto? Seguindo sempre as suas sugestões, que são muito bem-vindas, eu e a Miriam continuamos procurando centros aqui em Santos, né? Uhum. E nós somos um outro centro que ela foi algumas vezes há uns anos atrás. E um centro grande, centro grande, estruturado. Cresceu bastante até desde a época que eu fui. Em todas as atividades, tanto ordinárias, quanto individuais, quanto assistenciais. Mas eu fui procurar a casa para poder trabalhar. Posso ser assim, há 50 anos de empreendedorismo. Você vai quem entra aqui, vai ter que fazer cursos, vai ter que ficar na percepção, vai ter que seguir as suas atividades, você precisa participar do seu trabalho, vai partir espiritual. Então, assim, não é minha primeira, assim, não é minha terceira, a gente vai por ano. Mas essa é a última. Assim, brincar a casa espírita de vocês. Então, assim, seguindo o seu processo desse casal que são muito legais, então estava fora da casa de onde a gente conheceu e tentar fazer uma reunião Sabe o que é? Começa com pretensão, no sentido edificante. Vamos fazer a leitura do Evangelho, vamos colocar, conversar. E se estiver aqui com mediunidade, estamos aí. Tem doutrinador, psicofone e não é esquecido da reunião. Tá bom? Beleza, gente? É só aí, devagarzinho. Que Deus deu a aula. Obrigado, gente. Tchau, Noeli. Boa noite, Edson. Tchau, Noeli. Miriam. Tchau, Titi. Lu, Miriam. Tchau. Beijo, Lu. Boa noite, Edson. Boa noite, Edson. Tchau. Vou aqui, gente. Beijo. Tchau.